Você já parou para pensar que as matrizes, assim como as pessoas, possuem particularidades? E essas singularidades são determinantes para o nome da matriz. Não entendeu nada? Fica tranquilo. Nesse vídeo vou te explicar sobre as matrizes especiais. Olá, meu nome é Milena, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Esse é o segundo vídeo da playlist de matrizes. Caso não tenha assistido ao primeiro vídeo, assiste e depois volta para esse. Vou deixar o link aqui nos cards. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. As matrizes possuem nomes, e esses dependem de alguns aspectos, como a ordem e os tipos dos elementos. Lembrando que a ordem é a quantidade de linhas e colunas, e os elementos são as informações que estão dentro da matriz. Pode ser número ou letras, as famosas incógnitas. Aproveitando a oportunidade, vamos apenas inserir uma observação que merece atenção. Quando as letras são minúsculas, representam os elementos da matriz. Quando são maiúsculas, representam a própria matriz. Vamos ficar de olho para não confundir. Hoje conheceremos as matrizes linha, coluna, nula, quadrada, diagonal, identidade e transposta. A matriz linha são aquelas matrizes que possuem apenas uma linha. Utilizando a definição de ordem, podemos denotá-los da seguinte maneira: 1 por n, de modo que n representa qualquer número de colunas. No exemplo 1, a matriz A é uma matriz de ordem 1 por 5, ou seja, possui uma linha e 5 colunas. Já no exemplo 2, a matriz B é de ordem 1 por 3, isso é, uma linha e 3 colunas. A matriz coluna são aquelas matrizes que possuem apenas uma coluna. Fazendo uso do conceito de ordem, são denotadas por n por 1, onde n representa um número qualquer de linha. No exemplo 3, a matriz P possui 2 linhas e uma coluna, portanto sua ordem é 2 por 1. E no exemplo 4, a matriz J possui 5 linhas e uma coluna, portanto sua ordem é 5 por 1. A matriz nula é aquela cujos elementos são iguais a zero, ou seja, é formada pelo número zero. O que irá diferir uma matriz nula de outra é a sua ordem. No exemplo 5, é uma matriz nula de ordem 3 por 2 e no exemplo 6, de ordem 2 por 3. Toda matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas é denominada matriz quadrada. Se olharmos para o exemplo 7, vemos que essa matriz possui 2 linhas e 2 colunas. Já que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, não precisamos denotar 2 por 2, apenas dizemos que é uma matriz de ordem 2. De maneira genérica, dizemos que é uma matriz de ordem n, onde n representa a quantidade de linhas e colunas, uma vez que são iguais. No exemplo 8, temos uma matriz de ordem 3. As matrizes quadradas possuem 2 tipos de diagonais, a diagonal principal e a diagonal secundária. Isso é extremamente útil para realizar o cálculo do determinante, mas isso é assunto para outro vídeo. Para descobrir a diagonal principal, basta traçar um segmento de reta inclinado que parte do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Na diagonal secundária, basta traçar um segmento de reta inclinado partindo do canto superior direito até o canto inferior esquerdo. Utilizando a ideia de matrizes genéricas, cujos elementos são A e J, temos que os elementos que compõem a diagonal principal são dados pela
equação I igual a J. Fica tranquilo, não tem mistério nenhum aqui. Isso quer dizer que o índice da linha é igual ao índice da coluna. Então, nessa matriz genérica de ordem 3, os elementos da diagonal principal são A11, A22 e A33, pois 1 é igual a 1, 2 é igual a 2 e 3 é igual a 3. Os elementos que compõem a diagonal secundária são dados por I mais J, igual a N mais 1, onde I representa as linhas, J as colunas e N a ordem da matriz. Vamos calcular o segmento do lado da igualdade. No caso, N mais 1. A matriz genérica do exemplo possui ordem 3, então basta somar 3 mais 1, que é 4. Se somarmos os índices, em quais elementos obtemos o resultado 4? Pausa o vídeo e tenta localizar esses elementos. Se você respondeu A13, A22 e A31, você acertou. Lembrando que o inverso também vale, A31, A22 e A13. Tirando a prova, somando 3 mais 1, 2 mais 2 e 1 mais 3, obtemos o resultado 4. Viu? Não é difícil. Agora conheceremos a matriz diagonal. Essa é um tipo de matriz que possui pelo menos um elemento da diagonal principal diferente de zero, e todos os demais elementos são zero. No exemplo, os elementos da diagonal principal são 1, 4 e 7. Os demais elementos são todos zero. Temos um caso especial e muito importante de matriz diagonal, a matriz de identidade. É denotada por IN. Os elementos da diagonal principal são números 1. E a última matriz que veremos é a matriz transposta. Transpor significa mudar de lugar. E é justamente isso que acontece. Na matriz transposta, o que é linha vira coluna, e o que é coluna vira linha. A primeira linha da matriz A do exemplo é formada pelos elementos 2, 7 e 5. E isso, na matriz transposta, vira a primeira coluna. A segunda linha da matriz A é formada pelos números -3, 9 e 12. E isso vira a segunda coluna da matriz transposta. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para que eu possa respondê-los. Sugestões, por favor, escreva. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.